Europa, que eu esqueci de gravar a aula de quarta-feira para eles. Eu comecei a falar, foi ela. Então, eu deixei esse princípio também para elas agora. Meninas, nós vamos ver agora relacionamento pais e filhos. E esse capítulo é muito importante. Eu nunca muito dei valor para ele, não. Mas quando eu comecei a aplicar o que está dentro dele, aí foi poderoso. É o capítulo 6, tá? Para quem tiver o livro aí. O capítulo 6, ele fala desse relacionamento próximo entre mãe e filhos, né? Provérbios 22, versículo 6 fala: ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Isso é uma promessa, né? Você ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando envelhecerem, não se desviarão desse caminho. E amém. Dani, se desviar, aí você entrega para o Senhor. Você continua orando pelo seu filho. Você continua, né, em processo de oração para que ele volte aos caminhos do Senhor. E a Deb vem apresentando esse capítulo de uma forma muito brilhante. Eu acho que um dos melhores capítulos que a Deb escreveu foi sobre esse capítulo. Ela fala justamente quando alguém precisa ser da primeira geração. A primeira geração, né, de crentes numa família, por exemplo, é aquele que vai abrir caminho com a foice, o resto das outras gerações passarem. Então, tudo vai ser mais difícil. O estudo da palavra vai ser mais difícil. Os exemplos você não vai ter. Você só vai ter, a maioria, maus exemplos dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós. Então, não é uma coisa tão simples. Né? E a Deb fala que, mesmo você sendo da primeira geração da sua família, né, você precisa ser o exemplo, né, para a geração seguinte, os seus filhos. Você tem que agora planejar como você vai incutir a palavra de Deus na vida deles. E a Deb fala de algo que é muito interessante. Lidere pelo exemplo. Liderar pelo exemplo não é adotar. Olha, não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Esqueça isso. Isso vai desconstruir mais do que construir um relacionamento entre mãe e filho, tá? Então, tire isso do seu contexto. Faça o que eu faço. O que você me vê fazer, faça. Eu sempre digo para minhas filhas, você me viu fazer isso uma vez? Alguma vez você me viu fazer isso? A minha filha faz, não, mamãe, eu nunca vi a senhora fazer. Então, não faça. Faça o que eu faço. E aí você vai ter que viver pelo exemplo. E tudo que você fizer vai ser com intencionalidade com seus filhos. Então, a gente vai ver que alguns filhos vão se tornar rebeldes no caminho. Mas lembre-se, você precisa sempre categorizar numa relação pais e filhos o que é desejo do que é objetivo. Desejo é algo que fica muito no ilusório. E objetivo é algo que você traça todos os dias com seus filhos. Ah, eu desejo que minha filha estude na universidade americana, é um desejo. O que eu estou fazendo no meu dia a dia para que isso aconteça? Aí você vai parar para pensar. Será que eu estou colocando ela para estudar inglês? Será que eu estou incentivando? Será que eu estou acompanhando os estudos? Será que eu estou acompanhando ela fazendo agora piano? Será que isso está dentro da minha rotina, do meu dia a dia? Então, eu tenho que selecionar. Desejo é uma coisa que está longe. Objetivo é diário para que o desejo chegue. Então, eu preciso partilhar isso. Então, eu preciso trazer a responsabilidade, o que está lá em Josué 24:15, que fala: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto seus filhos tiverem idade de morarem embaixo do seu teto, eles não escolhem, você escolhe por eles. Dani, isso é muito drástico, porque tem muitas mães que já liberaram a autonomia total para criança de 10 anos, 11 anos. Já deixaram eles optarem o que eles podem fazer. Não. A palavra de Deus é muito clara. E a Deb fala isso. Portanto, eu educo de tal forma que servir ao Senhor não é opcional para eles. Quando eles crescerem, já não estiverem sob a minha responsabilidade,
Aí eles vão escolher o próprio caminho, seja largo ou estreito, mas enquanto estiver no meu teto, eu preciso me dedicar, mostrar para ele que ele cumpre as regras. E a regra é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, possivelmente, tudo que seu filho vive hoje, ele aprendeu com você. Tudo que ele traçou de trajetória na vida, objetivo, resultado, ele aprendeu com você. Né? Então, é o que ela chama, a Deb, de teoria dos vínculos. Você se vincula ao seu filho de forma que você caminha com ele. E eu sou apaixonada por essa teoria dos vínculos. Essa teoria mudou a minha forma de lidar com as minhas filhas. Então, quem anda com os sábios se torna sábio. Se eu for a mulher sábia que edifica o meu lar, a chance das minhas filhas também serem sábias e edificarem o lar delas é quase 100%. Mas quem anda com tolo sofrerá consequências. Se você não parar hoje para caminhar com seus filhos, se ter vínculo com eles profundos, outras pessoas vão ter no seu lugar. Não se engane. Principalmente adolescentes. Tá? Que é uma fase em que eles desvinculam, né? Então, nessa fase que minha filha está vivendo, o que eu estou fazendo? Estou fazendo mesa para as mães das amigas das minhas filhas. Eu trago elas para a minha mesa, eu converso, eu venho, a gente caminha junto, a gente se ajuda, uma leva, outra traz, elas caminham juntas e a gente está junto. Eu não estou solto. Eu sei que é a família, eu conheço onde minhas filhas estão. Então, isso é teoria dos vínculos. E nós precisamos adotar na nossa vida. Não pode ficar... Deixa eu mandar aqui o link que tem uma abençoada querendo entrar. É a Ellen. Deixa eu mandar para ela aqui. Como faço para entrar? Mandei. Eita, agora ela entrou aqui. Então, nós precisamos entender o quão forte é essa teoria dos vínculos. Se seu filho não se vincular a você, ele vai se vincular a outra árvore. E, às vezes, vai dar rebeldia, vai dar conflito. Boa noite, Ellen. A graça e a paz. Então, ande com seus filhos no caminho que eles devem percorrer. A Deb falou sobre isso. Não esperem que trilhem esse caminho sozinhos. Para aprender, eles precisam seguir você, como uma patinha que os pintinhos seguem atrás. E se você não estiver disposto a investir tempo e energia nisso, eles se tornarão companheiros dos tolos e sofrerão as consequências. Não tem como. É algo que é do próprio ser humano. Nós precisamos nos vincular a alguém, né? Estabeleça como objetivo ser a principal cuidadora e a maior influenciadora na vida dos seus filhos. Eu preciso ter isso intencionalmente. Eu passo a palavra de Deus para as minhas filhas. Dani, mas a igreja faz esse papel. A escola também faz, mas não substitui você. Não substitui. Eu lembro que uma vez, eu vou contar um exemplo para vocês verem como isso é forte. Nós estávamos no voo, chegando em Brasília. Estava eu e minha filha numa cadeira, e minha filha menorzinha e meu marido na outra. E eu estava escrevendo um devocional no celular, para passar para as mulheres. De repente, quando o voo tocou assim no chão, ele arremeteu. E quando ela arremeteu, minha filha do meu lado ficou assim, ficou meio nervosa. E o Senhor me disse assim, filha, continua escrevendo, porque eu estou no controle de todas as coisas. E eu continuei escrevendo. Minha filha me observou e viu minha calma e minha paz naquele momento. A serenidade. Porque minha segurança está no Senhor. E aí, quando a gente desceu do voo, pegamos a mala e já estávamos saindo. O voo pousou, tudo certinho. Ela disse, mãe, eu nunca me esqueço disso. Olha, a escola, ela me ensina muita coisa da Bíblia, mãe, mas, assim, coisas que eu já conheço.
a escola me ensina. Na igreja, mãe, eu conheço as histórias da Bíblia. E lá é bom, porque eu conheço as histórias. Minha filha conhece todas as histórias da Bíblia. É um negócio impressionante. Acho que é porque ela é mensageira do rei dele, pequenininha. Então, todo sábado vem trabalhando essas histórias da Bíblia de uma maneira muito profunda. E sabe o que ela me disse? Mãe, mas é com você e com o papai que eu aprendi a viver o reino. Uma criança de 10 anos de idade. Isso para mim. Na hora eu faltei cair. Viver o reino é um papel que a gente ensina para os nossos filhos e que não pode abrir mão. O reino é tomado à força. O reino dos céus é tomado à força. Só que a gente acha que o reino vai cair na nossa cabeça. Não, a gente tem que tomar ele à força. Satanás está aí, ó, tragando e bradando a quem possa ele pegar. Nós tomamos o reino à força, nós vamos em frente, nós, ó, empenhamos força para levar a palavra, para pregar. Tanta coisa que o Senhor tem nos pedido e a gente vai ficando como uma semente na beira do caminho, no samba lelê, sem saber o que fazer. Não sei o que fazer. Dani, eu não sei o que fazer com o meu chamado, não. Não sei viver o reino, não sei o que é isso. Uma criança de 10 anos sabe viver o reino, porque a mãe se propôs a ensinar. Com segurança, intrepidez. Minha filha, quando tinha 10 anos, eu ia a primeira vez para a minha primeira viagem missionária na Europa. Primeira vez que eu ia para as nações. Minha filha de 10 anos disse assim, mamãe, eu sonhei com você. E eu sonhei, mamãe, com os sereias que perseguiam quando você ia viajar. E você não podia levar a gente, mamãe. Você deixava a gente, porque essas sereias, elas te perseguiam. E você dava um jeito de pregar a palavra de Deus. Só que você não ia, mamãe, de navio, você ia de avião. Pum! E chegava lá na Europa, mamãe. Isso foi um ensinamento para mim. O inimigo estava tentando tirar a semente direto. E essa viagem, até as pregações que eu fiz, eu faltava morrer, assim, de desgaste físico, emocional. O inimigo tentando, né? Segurar para que a palavra não seja semeada. É muito forte. Passo isso todas as vezes que eu vou para a Europa, eu passo por isso. Dessa vez eu vou ter que sucumbir dessa minha viagem agora. Até minha mãe percebeu, ela disse, minha filha, é um negócio tão forte que você fica assim emocionalmente, o seu corpo, eu tive infecção intestinal grave na Itália. Precisei tomar antibiótico, fiquei mal. O voo que eu peguei para voltar para Lisboa, para fazer a imersão Lamparinhas Acesas, o voo quase arremeteu, porque estava tendo um tufão em Lisboa, então o voo vinha assim. Esse rapaz, esse avião não pode remeter, porque eu não tenho nem mais tempo. Jesus, joga esse avião no chão. E eu lá me maquiando dentro do avião. E a mulher me olhava, meu Deus, essa mulher, a gente aqui passando perigo, que o avião fazia zoom. Então, foi o último voo que saiu de Roma, rumo a Lisboa. Depois disso, o aeroporto fechou por 5 horas, porque não pousava mais ninguém. O meu voo foi o último. Então, daí do dia, eu disse, Jesus, eu preciso chegar. Então, eu vou rompendo, eu vou tomando o rei na força. Não é esse negócio de ficar, se der, deu, se não der, não deu. Não, vai dar. Eu disse para minha mãe, ora, começa a marchar aí, minha mãe desviada. Começa a orar, mãe, agora, porque eu preciso chegar em Lisboa, porque eu vou pregar. E essa pregação vai abrir um novo tempo na vida de muitas mulheres. Dito e feito. 2 africanas se converteram e uma foi entregue a uma entidade. Ainda teve que ter um processo de libertação lá. Então, assim, não é brincadeira. Você está andando nas nações e caminhando e pregando a palavra de Deus, minhas filhas estão vendo isso. Minha filha, ela fala, mãe, você precisa ir, mãe. Eu te libero. No aniversário dela. Mãe, vai, porque eu sei que tem mulheres que precisam conhecer Jesus. E um dia eu vou saber ir também. Vai. Elas me liberam, elas oram por mim, oram na minha cabeça, me liberando. Porque eu sei a falta que faz eu estar aqui. Entende? Então, a gente precisa ensinar nossos filhos a trilhar o caminho do reino. E não ficar nas coisas medianas, relativas. Tudo é relativo.
Tudo é relativo. Ah, se der, Deus. Se não der, não. Vai dar em nome de Jesus. Vai dar, vou conseguir. Para eu entregar o livro de experiência do lá na Itália, se vocês verem a foto da minha cara, eu estava com a cara branca, porque eu já tinha vomitado, já tinha 10 vezes no banheiro. Eu já estava sem conseguir nem andar. E eu disse, eu vou entregar esse livro. Eu vou entregar. Porque a menina orou 2 anos. Ela orou 2 anos para ele chegar na mão dela, gente. A gente mandou pelo correio o livro para ela, para a Zara. O correio mandou retornar para Lisboa. Nós pagamos 60 euros para esse livro chegar na mão dela. E o livro não chegou. E eu disse, então, Senhor, o Senhor vai me mandar lá e eu vou entregar esse livro na mão. E eu fiquei orando por isso. Orei 1 ano. O Senhor me mandou exatamente para a cidade dela e eu entreguei o livro na mão. Mas para o livro chegar, eu sei como é que eu estava. Porque as gerações, entendeu? Vai transformar as gerações seguintes dela. Até a filha dela está assistindo o curso junto com a gente. Então, é isso. É transformação de restauração de lares. Esse curso se propõe a isso e abre um novo caminho. Então, a maternidade, você precisa entender que é ensino e treinamento o tempo todo. É como se fosse um discipulado. Você ensina e treina. Ensina e treina. Ensino, feito a Sheila fez hoje. Ela ensinou com o princípio do também. Ensinou, treinou a cabeça dele. Acabou. Treinou. Pum, instalou um novo download na cabeça do filho. Não é somente fazer um mínimo. Você pode fazer mais do que isso. Se você tiver a oportunidade de fazer mais, faça mais. Então, ela ensinou e fez um treinamento ali, ao vivo. Eu treino minhas filhas também, ao vivo por reino. É treinamento pesado. Treinamento é treinamento. Só quem pode fazer isso é o pai e a mãe. Ensino. Então, meu filho, preste atenção, a correção do seu pai, não deixe de ir da instrução da sua mãe. Esse versículo está em Provérbios 1, de 8 a 9. Então, quanto aos passos, você precisa entender que primeiro, numa relação mãe e filho, primeiro você faz e eles observam. Em seguida, eles fazem com você. Depois, eles começam a fazer sozinho e você ajuda. E, por fim, eles fazem de forma independente e você lhe dá espaço. E nesse novo formato, né, eu vou adotar agora uma mentoria, né, para mulheres, e nesse novo formato eu tenho adotado o que está especificamente em Tito 2. Tito 2, de 3 a 8. Esse versículo tem mudado a minha vida, a minha forma de ser. E eu quero ajudar muitas mulheres a passarem nesse lugar. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. O que é viver de modo digno? Você já parou para pensar? Será que eu vivo de modo digno? A gente trabalhou sobre isso lá na primeira aula. A dignidade é quando você expressa valor às pessoas. Você expressa valor a elas. O valor que aquela pessoa tem na sua vida. O valor que seu marido tem na sua vida. O valor que seus filhos têm na sua vida. Isso é viver de modo digno. Não é sobre você. É sobre o que você tem semeado. Não devem ser caluniadores. Caluniar é você apontar algo em alguém, que muitas vezes não é verdade. Nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar os maridos e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e serem submissas ao seu marido. Aí eu calcanhar de Aquiles de muita mulher. E é nesse calcanhar que eu gosto de pegar elas assim. Bora lá! É aqui, ó. Esse calcanhar aqui que a gente vai aprender juntas. Nessa submissão. Porque não adianta nada você dizer que é submissa ao marido, mas não é submissa a Deus. É como se fosse uma escala. Você se submete ao Senhor e aí você vai ser submissa ao seu marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Eu vejo muita gente envergonhando a palavra de Deus. E também dizendo que é testemunha de Cristo, envergonhando a palavra. Serei minhas testemunhas, Atos 2, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Eu já passei por todas essas terras, gente.
eu já fui testemunha de Cristo dentro da minha Jerusalém, dentro da minha casa. Esse é o meu lugar principal. É para onde eu sempre vou voltar. É a minha Jerusalém. Já fui para a Judéia, que é a mesa das mulheres, né? Aquelas mesas bonitas, que as mulheres montam, conferência disso, conferência daquilo, vem para lá, confete serpentina, joga você para cima. Grande experiência do lar, aquela maravilha, essa é a Judéia. A Judéia é a terra boa. Aí você vai e o Senhor te bota em Samaria, para ser testemunha dele. Samaria é aquela terra idólatra, terra seca, que não tinha água. Uma terra difícil. E aí, será que você é testemunha de Cristo nessa terra difícil? Porque você saiu das mesas, né? Você deixou as mesas. E você seguiu sozinha para Samaria. Samaria é deserto. E aí foi o lugar mais difícil, onde eu comecei a ser testemunha de Cristo. E aí o Senhor te joga nos confins da terra. E para os confins da terra, gente, é porque você já passou em todos os lugares. Inteiro na sua Jerusalém. Eu vejo mulheres só focadas nas nações. Não, quero ir para as nações. Quero ir para as nações. Vai perder a Jerusalém. Vai perder. Escuta o que eu estou lhe dizendo, porque lá nos confins da terra é uma potestade por país. Lá o negócio não é brincadeira, não. Lá o fuinho é grande. O inimigo, ele te caça. Tu entrar numa terra que não tem ninguém e tu vai dar água de beber pro povo. Água viva logo. Meu filho, o inimigo não vai te deixar barato. Ele vai querer, ó, me matar. Por isso que tem que seguir a sequência. Teu marido te libera na tua Jerusalém. No tempo de Samaria, o teu pastor te dá a cobertura de vai. Eu fiz meu pastor assinar. Eu disse, pastor, seguinte. Eu tenho um treinamento para realizar com mulheres lá no Paquistão. Eu não vou entrar lá descoberta, não, até porque eu vou ter que usar o véu, né, gente, para dar aula. Vocês vão me ver aí na internet dando aula de véu. E eu disse para ele, não entre sozinha, não. O Senhor assina, me envia, vai dar tudo certo. Mas Deus é tão bom que até o pastor lá da Inglaterra está mandando para o Brasil para certificar isso na minha igreja. Ele vinha aqui em Brasília para certificar o meu chamado missionário com essas mulheres. E quando foi ontem, a pastora me ligou e disse, Dani, chegou a hora. Você vai assumir essas mulheres no Paquistão. Eu disse, pastora, não faça comigo. Ela disse, é. Você vai assumi-las integralmente. São 12 mulheres. E quando eu olhei aquela foto, me queimou o coração. Discipular e treinar aquelas mulheres para a geração seguinte delas ser salva em Cristo Jesus. Eu sei que não vai ser fácil. Vou ter que falar inglês integralmente. Estou ministrando aqui para vocês em português, mas vou ter que ministrar em inglês. Então, tem todos os desafios. Mas eu não posso perder a minha Jerusalém. A minha Jerusalém é meu lar. E toda vez que os confins da terra estiverem tomando meu tempo, sugando as minhas energias, eu preciso voltar para a minha Jerusalém. E sabe quem é que me puxa de lá? É meu marido. Ele faz, volta. Volta, Daniele. Não perde a tua Jerusalém. Então, a gente deve instruir mulheres nisso. E a disciplina, gente? A disciplina é um discipulado. É todos os dias. Consiste na responsabilidade de treinar os filhos no caminho em que devem seguir. Há ocasiões em que você precisa se abaixar nas alturas do filho e se comunicar com ele com voz suave. Vai ter outras vezes que você vai ter que fazer uma instrução mais específica, um passo a passo. Mas vai ter tempo em que você vai ter que dar uma correção mais forte. E ser firme, não abrir. Imagine que eu estou andando por um caminho segurando pela mão. Dos dois lados há um despenhadeiro. E a única coisa que separa da morte é uma pequena mureta. É responsabilidade minha manter meus filhos dentro de um limite de segurança. Então, é minha responsabilidade. Eu preciso adquirir essa responsabilidade de manter meus filhos em segurança. Então, vai ter tempo que eu vou ter que falar de uma forma branda, mas vai ter tempo que eu vou ter que dar um
solavanco de uma correção, tá? E dê liberdade, para a gente terminar, e eu terminar aí na hora certinha que a Fernanda pediu, né? Faltando 4 minutos. Dê liberdade ao seu filho. Deixe ele falar sobre futuro. Deixe ele falar sobre educação. Deixe ele falar como ele se relaciona com as pessoas. Não interfira o tempo todo. Faça essa liberdade na mesa. Ensine-os a voar. Então, eles vão precisar de liberdade para fazer isso. Principalmente as mães de meninos, né? Mãe de menino, né? Às vezes fica assim, ai, não, é meu. Não, ele é meu. Porque menino você pega muita mãe, né? Então, vocês precisam se policiar. Eu sou mãe de menina, né? Menina já é o pai. Aquele apego todo, né? Então, ensine a construir o próprio ninho. É exatamente o que fazem. E será diferente do meu ninho. Minhas filhas vão construir um ninho diferente. E farão as coisas à maneira deles e no tempo deles. Mas isso só acontecerá se você der liberdade para eles alcançarem a maturidade. Amém, meninas? Deus é bom, né? Orem por mim. Me coloquem no caderninho de vocês de oração. Eu preciso de muita oração para entrar no Paquistão. Dani, mas você vai entrar no Paquistão assim? Não. O Senhor me deu uma visão já tem 2 anos. Eu estaria com mulheres de véu, sentada numa mesa, que era um abrigo subterrâneo. Eu tive muito medo quando tive a visão. Eu disse, meu Deus, nesse lugar, Jesus. Na visão, ele dizia no Paquistão. Nunca imaginei. Chegou um convite para mim no meu telefone, entrei na missão, a missão foi, eu disse, Senhor, eu não quero pegar nada, porque eu recebi a visão, eu não quero me adiantar, porque eu creio que o Senhor prepara o tempo para mim. E o Senhor foi preparando. O Senhor me preparou espiritualmente, o Senhor preparou a minha língua também, inglesa. Então, o Senhor foi preparando o caminho. O Senhor me tirou de muitas coisas também, me tirou dos púlpitos, porque eu estava sendo muito alvejada, estava sendo muito criticada. Então, o Senhor separou e disse assim, fica aqui nessa retaguarda, que aqui você está protegida pelo seu marido, por mim, pelo seu pastor. Então, a gente precisa entender que a gente não pode estar em todos os lugares, a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. Mesmo que seja lícito, estar em vários lugares. É lícito para mim estar no púlpito da igreja tal, pregando, porque mulheres alcançarão a Jesus. É lícito, mas não é o tempo que convém agora. Então, a gente precisa entender, sabe, mulheres, esse tempo do Senhor, essa preparação que Deus faz com a nossa vida. Vou preparar um lugar, né? Jesus prometeu isso. Quando ele foi, ele disse, vou preparar lugar, vou preparar morada. Esse tempo todo que ele ainda não voltou é porque ele está preparando. Imagina quantas casas de ouro não tem lá, né? Fico imaginando. Então, a gente precisa entender que os planos do Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É isso que nos dá esperança. O que nos dá esperança é que cumprir essa vontade e entrar nesses átrios do Senhor é o que a gente precisa. E nós vamos estar protegidas por ele. Amém? Amém, meninas? Alguém quer pedir algum motivo de oração? Alguém quer falar? Ellen que chegou agora. Fernanda que está saindo. Alguém tem algum motivo de oração para a gente orar? Pode falar, Marna. Gente, vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Mas é porque a coisa vem aqui na cabeça. E eu quero que você ore depois também. Você finalize com a oração, tá bom? Você falando, né, na questão de Romanos 12:2, né? Boa, perfeita, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós, boa e perfeita. Mas aí a gente volta lá no início do versículo, né, que diz, não se conforme e se transforme. Então, eu acho que fazer o estudo desse livro e tantos outros, né, que graças a Deus hoje em dia Deus coloca nas nossas mãos, as próprias lamparinas acesas aí, que Deus revelou para Daniele, né, e tudo, mas tudo começa com ação. Não se conforme. Eu acho que pelo fato de nós estarmos aqui 8:30 da noite fazendo isso juntas, nós não estamos conformadas e nós estamos buscando por uma transformação.
E aí sim, nós vamos viver a boa perfeita, porque às vezes a gente quer viver o final do versículo, mas não quer colocar a mão na massa, pagar preço, pagar até financeiramente, para viver essa transformação e essa renovação, né? Então, acho muito pertinente essa palavra, né? Porque a gente só quer o final, mas graças a Deus, Deus revelou a nós que estamos aqui juntas, e muitas outras mulheres também, né? Que o tempo mudou. Você não pode estar conformada e você tem que buscar uma transformação para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, Marne. E eu vi uma frase, né, que fala assim: o conformismo não te leva para o chamado. Boa. O Depois você botar no grupo. Não te leva para o chamado, né? E é muito importante você falar isso, Dani, porque o conformismo não leva para o chamado, e está certíssimo, né? Então, essa coisa do conformismo, especialmente quando se fala de filhos. Eu não tenho filhos, mas trabalhei 20 anos em escolas, né, e tudo, dei aula de escola bíblica e tudo, então, assim, tem coisas aqui, não precisa ter filho para você saber, princípios e valores, né, são inegociáveis, você não precisa ter filho para saber que você precisa fazer coisas corretas. Mas o que que acontece? Como é que é, Dani, para o chamado? Fala de novo a frase. o conformismo não te leva para o chamado. Já viu quantas pessoas você fala assim, né? Mas meu filho, eu ouvi essa semana, tá, gente? Meu filho está com 17 anos, está na igreja e tudo, mas assim, eu não boto a mão no fogo que ele não tenha já tido relações sexuais. Porque o mundo hoje em dia está assim. É exatamente essa sua frase, Dani. As mães, as guardiãs estão se conformando com o mundo. Então não está ensinando a menina, o rapaz, sobre a pureza, sobre a santificação de uma forma realmente, né, de comprar, de resgatar seus filhos do inferno. Estão fazendo o quê? O mundo hoje em dia está assim, minha filha, segurar essa meninada está difícil. Então, não vai viver nunca um chamado de ter uma vida plena, do papel de mãe, de ter uma casa que glorifique e exalte o nome do Senhor, porque a gente está só entregando, né, a mediocridade, ao conformismo, né, não pagando o preço que se exige para você chegar para o filho, meu filho, seguinte, você vai casar virgem, porque assim é a palavra do Senhor, porque eu casei e foi assim, e hoje, graças a Deus. Então, é muito impactante essa frase. E a gente está entregando o ouro na mão do bandido. Feito o Museu do Louvre entregou o ouro na mão do bandido, né? Através de uma escadinha. Então, Hollywood fez filmes cinematográficos para roubar o Louvre e o cara roubaram só com espada. Entendeu? Assim, surreal. Então, o inimigo faz isso. Ele põe uma escada na nossa casa e ele sai saqueando as coisas e a gente não percebe. Quando a gente vem perceber, o negócio já desandou. Então, nós somos as guardiãs que protegem o nosso lar em oração. Nós somos aquelas que levantam as madrugadas e oram. Amém. Que estão de joelhos no chão pela sua casa, pela sua vida, pela vida do seu marido, dos seus filhos. Não esqueça a sua Jerusalém. Você pode até andar por Judeia. Vá-se embora, ande por Judeia. Passeie que nem Miriam dançou. Passe em Samaria. É importante andar em Samaria. Para você dar valor às coisas que o Senhor tem te dado. Para você ter a gratidão no seu coração, como a Marlene falou. Eu só parei de remugar quando a situação, para mim, que eu vi um amigo passar por isso, aí mudou, passou em Samaria. Entendeu? E aí você vai chegar nos confins da terra, mas sempre vai voltar para Jerusalém, amém? Marlene vai orar para a gente terminar essa aula. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, por tantos aprendizados e por tanta revelação através do estudo desse precioso livro. Obrigado pela vida da Daniele, Senhor, que tem se disposto a resgatar vidas do inferno, Senhor Jesus, e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Mas não só por uma questão de conversão, mas de excelência, de nos tornarmos o padrão de Cristo. Realmente, Senhor, como mulheres sábias que edificam a sua casa e resgatam a sua família. Deus nos capacita cada vez mais, Deus, a termos o espírito de intrepidez, ó Pai, de sermos as guardiãs do nosso lar, aquela que resgata os nossos filhos,
que protegem a nossa casa, Senhor. Mulheres cheias, repletas, ó Deus, da unção do Espírito Santo, mas com toda a autoridade na leveza e na delicadeza, Senhor Jesus. Nos ensina, Deus, nos ensina cada vez mais a sermos assim, de forma que possamos impactar outras vidas e nos tornarmos contagiantes, convidando a nova geração, moças casadas, novas, jovens, a terem um outro padrão divino de lares, casas, casamentos, criação de filho. Nós cremos, Deus, nós cremos na tua palavra que isso é possível e que o Senhor já está fazendo esse movimento no mundo para voltarmos para os nossos lares, a nossa essência. Obrigada por esse momento tão maravilhoso na tua presença, que a partir de agora, Deus, o Senhor possa, Deus, incutir nos nossos corações a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Capacita cada um de nós, Senhor. É o que clamamos no poderoso santo nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Glória a Deus por essa aula. Né? Deixo aqui meu abraço, meu carinho. E na próxima aula nós vamos ter o princípio da mesa. Né? Então, vou convidar uma pessoa super especial para trazer esse princípio para a gente, né? Com etiqueta também, trazer algumas regrinhas de etiqueta para vocês saírem daqui montando essas mesinhas. Não é frescura, não é luxo, é necessidade mesmo. É excelência. Então, excelência, o belo, né? E vocês vão trazer isso para a casa de vocês. Eu creio nesse tempo, né? E vamos viver isso, amém? Pode falar, Ellen, pode falar, Ellen. Quando você falou a respeito de pedido de oração, eu queria estar pedindo oração pela vida de Aline. A Aline está... Bom, ela está se recuperando, eu agradeço muito ao Senhor, mas ela, na semana passada, ela esteve com a gente até na aula, né? E aí, se eu não me engano, no dia seguinte, ou 2 dias depois, não sei ao certo, mas ela passou mal, e ela ficou muito ruim, foi difícil até para voltar para casa. Ela chegou em casa ontem, eu não sei se vocês estão sabendo disso. Não sei se a Fernanda falou, mas não sei se foi quarta ou quinta, ela foi passear com a própria Fernanda no shopping, lá em Palmas mesmo, e passou muito mal. É tanto que ela ficou assim meio que paralisada, ela não conseguia se mover. Foi bem difícil. Nós cobrimos ela de oração, e ela foi atendida, foi levada com muita dificuldade para a UPA, lá em Palmas mesmo. Foi atendida, está sendo medicada, e ela precisava voltar, porque as crianças já estavam em aula. A Fernanda pode falar melhor a respeito, mas eu penso que esteja... Ela entrou em estado de choque, ela teve alguma coisa psicológica? A Fernanda testemunhou o fato, de repente, eu ela só pode acho que falar mais. A Sheila precisa ir, né, Sheila? Sheila. Tá bom, eu vi aqui que você colocou os vídeos, né, Sheila? Vamos tirar a foto? É isso que ela está avisando. Só rapidinho, depois a gente fica aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Tirei. Sheila, não estou te ouvindo. Se quiser abrir o microfone. Eu acho que eu estava com o microfone. Não, eu só ia sugerir, que como essa parte é mais íntima, de não estar gravando. Desculpa. Deixa Boa. eu tirar. Tá bom? Eu preciso mesmo sair. Eu mandei um videozinho ali de